O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E sempre eu trago aqui um profissional para a gente conversar sobre algo que é muito importante na nossa área, que é saúde mental, tá, ok? E dessa vez eu estou chamando aqui a psicóloga e psicanalista Nádia. Nádia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Imagina. Uhum. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral, também pela Atobin, que é uma empresa que oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação, empresa de consultoria e engenharia, né? E também a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, que é uma consultoria especializada em mineração, que presta serviço de planejamento administrativo em processos minerais, pesquisa, desenvolvimento de lavras, gestão de processos administrativos, entre outros, né? E como eu falei, eu estou falando aqui com a Nádia, ela é psicóloga e psicanalista, com mais de 13 anos de experiência aí na área clínica e sempre está estudando, formada aí em psicologia pela Universidade de São Marcos, especialista em psicanálise pela Escola Francesa, né? E também tem especialização em transtornos alimentares no Hospital das Clínicas, fez aí especialização também na Unicamp, tem, faz atendimentos tanto online como presenciais, né? A gente vai falar isso também um pouquinho mais na frente. Nádia, fala pra gente, né, como a saúde mental dos trabalhadores pode não ser tão afetada assim com o trabalho. Então, eu acho que é muito importante pensar na questão dos relacionamentos do trabalho, porque o trabalhador que está lá trabalhando, né, ele é muito afetado pelos relacionamentos. Então, o relacionamento com o chefe, com os amigos, com os colegas de trabalho, né, eu acho que é muito importante pensar sobre isso. E é muito importante também pensar que a empresa tem que pensar na saúde mental do trabalhador, no sentido de não dar muita hora extra, pode até dar hora extra para ele fazer, né? Mas assim, tem que respeitar um pouco o espaço dele de descanso, tem que respeitar um pouco ele enquanto profissional, mas que não seja só um profissional, que tem uma vida pessoal também, né? Mas a questão dos relacionamentos no trabalho são muito importantes. Todos os funcionários da equipe, todo mundo do trabalho, inclusive com chefes. Realmente, você falou bem essa questão de estar junto com o pessoal do trabalho, né? Que teve um gerente meu que falou uma vez, certa vez, que ele falou, olha, a gente pode não escolher com quem se relaciona, mas não com quem não trabalha, né? Então, dentro do trabalho tem que ter essa função harmoniosa, para todo mundo estar conversando bem, né? Depois do trabalho, você pode até escolher quem tem uma proximidade maior, mas dentro ali tem que ter sempre essa questão harmoniosa. Uhum. É muito importante porque como é que o trabalhador vai conseguir trabalhar se ele está com raiva do chefe dele, por exemplo, entendeu? Exatamente. Uhum. Aí fica um pouco complicado. Ou se ele acontecer alguma coisa que ele tem ódio de alguém, que tem raiva Pois de é. alguém que do trabalho, ou Uhum. alguém tratou ele mal, rebaixou ele, aí eu acho que é um problema sério que vai acabar interferindo no trabalho dele. Se fala, realmente é muito importante essa questão, né? E, Nádia, como também nessa questão do ambiente de trabalho, né? Pode, pode ser benéfico para a saúde mental do trabalhador. Olha, eu acredito que a empresa, não sei se é a empresa ou como é que vocês falam, né? Uhum. Se é a indústria, a empresa, mas pode favorecer algumas coisas para o trabalhador, no sentido de tanto até coisas como relacionadas à saúde mental, então pode até oferecer um trabalho psicológico para o trabalhador, psicanalítico, não sei, né? Como pode também oferecer algum trabalho laboral, no sentido de fazer algum exercício físico, alguma coisa
que fuja um pouco do trabalho, mas que faça com que a saúde mental do trabalhador fique preservada. Uhum. Interessante essa questão, né? De preservar a saúde, né, mental do, do profissional. Porque, Uhum. às vezes, eu brinco, que eu também tenho uma consultoria, às vezes eu chego morto de cansado, a pessoa fala, mas você só trabalhou sentado. Eu falei, gente, mas trabalhar com a mente é muito, muito cansativo, da mesma forma que trabalhar com o físico, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, não é verdade? Uhum. Sim, é muito importante esse equilíbrio e, assim, qualquer trabalho, né, que você for fazer, se você fizer de uma forma excessiva, Uhum. tanto o trabalho físico quanto o trabalho mental, é uma coisa que acaba prejudicando, né? Tô falando excessiva no sentido de você ficar, sei Sim, lá, sim. 20 horas trabalhando. É Uhum. impossível, ninguém aguenta ficar 20 horas trabalhando, né? Uhum. Então é isso que eu acho que as empresas precisam focar um pouco também, as indústrias, as empresas precisam focar um pouco, porque tem empresa que pede para o trabalhador fazer muita hora extra, e aí isso eu acho que é Pois complicado. é. Um Uhum. pouco de hora extra eu acho que é até normal, né? O quanto que precisa, mas não respeitar o tempo de descanso do trabalhador, né? Não entender que ele precisa descansar também, porque senão ele simplesmente ele não vai mais conseguir fazer nada direito Pois e é. vai entregar um trabalho mal feito. Eu acho que isso é muito importante, a questão Uhum. de você respeitar o limite do trabalhador. Cada um tem um limite, Uhum. que não tem como você ultrapassar o seu limite e continuar bem, trabalhando numa boa, né? Entendi. A gente até já falou um pouco, entrou nessa pergunta já, que é a questão de o que as empresas podem fazer para não prejudicar a saúde mental dos trabalhadores, né? Além dessa questão de não forçar muito essas cargas excessivas. O que as empresas podem fazer, assim, na sua opinião? Então, elas podem oferecer serviço psicológico, serviço psicanalítico, podem Uhum. oferecer alguma coisa no sentido de academia, alguma coisa para a pessoa mexer o corpo, sabe? Dança, não sei, alguma coisa é, no sentido mais para ficar uma coisa mais gostosa de fazer, sabe? Uhum. Uma coisa fora o Descontração, trabalho. momento de descontração, né? Fora o trabalho, uma coisa que Uhum. ela vai fazer fora do trabalho dela. Uhum. Pode oferecer alguma coisa nesse sentido, né? Para ficar Uhum. uma coisa mais lúdica. Lúdica, exato. E aí pode ser de tudo, né? Pode ser dança, pode ser teatro, pode ser academia, pode ser qualquer coisa que seja alguma coisa lúdica. Uhum. Interessante. Tem algumas, eu vejo bastante em empresas de tecnologia, né? Aqueles escritórios de tecnologia, tem lá aquele ambiente que tem tipo uma mesa de sinuca, tem um videogame, eu já vi uns até com um saco de pancada, aquele que você dá soco, né, da Uhum. academia, né? Que é, não só para desestressar, mas pelo menos fazer aquele exercício durante o dia, né? Isso é bem interessante esse ponto que você abordou. Sim, eu acho que é muito importante, até porque mesmo se a empresa não oferece, o trabalhador tem que procurar, porque senão ele Isso não é. suporta. Uhum. Mas se a empresa oferecer, é melhor, né? Ah, não tenha dúvida. Tem muitas empresas que oferecem aquele Gym Pass, né, que é para Sim. faz convênio com a academia e alguns até controlam. Ó, você está indo pouco na academia, você tem que ir mais, baixar o Uhum. IMC da pessoa. Já vi empresas com meta de redução de IMC global, então é algo assim que está pensando no funcionário. Uhum. Uhum. Sim, tá pensando no funcionário na saúde dele, na saúde. Aí, Saúde quando a gente dele. pensa na saúde física, a gente engloba a saúde mental, né? Uhum, Tá isso. tudo junto. Uhum. A gente falou já aquela questão sobre trabalho excessivo, né? Mas sobre demandas excessivas, né? Como é que você observa que as empresas estão fazendo para lidar, né, com essa pressão e demandas intensas do trabalho? A gente vive hoje um negócio que chama-se mundo VUCA, né? Que é aí essa mudança intensa aí, a velocidade da informação. Como é que você acredita que as empresas podem ajudar nesse quesito? Olha, não vejo muita solução se não tiver mais trabalhadores para poder ajudar, porque se tiver muita demanda de trabalho,
aqueles trabalhadores que já estão na empresa talvez não vão conseguir dar conta do tanto de trabalho que está tendo. Então, talvez a empresa precise contratar mais gente, contratar que seja, não precisa ser CLT, né? Que seja PJ, ou MEI. PJ, que seja para fazer um trabalho ou outro de vez em quando, mas só quando a demanda estiver muito alta na empresa, sabe? Eu acho que é uma boa opção para não Entendi. sobrecarregar quem já trabalha na empresa. O que for rotina, permanecer. Agora, é muito coisa que surgiu projeto, essas coisas, chamar terceirizar nesse caso, né? Mas com a anuência de alguém da empresa mesmo. Sim, sim, porque vai precisar de gente da empresa para poder coordenar até, eu acho, né? Mas assim, para não exacerbar, deixar muito pesado para as pessoas da empresa, chamar pessoas de fora, né? Para ajudar quando tiver muita demanda, para não ficar esse ambiente com tanta pressão assim, porque senão o trabalhador não vai suportar, só isso. Entendi, realmente você falou, foi muito bem pontuado, né? Nádia, tem algum caso que uma empresa assim que você acompanhou foi fundamental assim para a melhoria da saúde mental do trabalhador? Tem algum Olha, caso? eu tenho um caso, sim, meus casos são casos clínicos, né? Hum, Mas eu tenho um caso, sim, eu não posso falar nem o nome da pessoa, claro, nem a claro. empresa, né? Uhum. Mas em que a pessoa realmente teve um problema aí por conta da pandemia e por conta de problemas relacionados à família, e a pessoa teve problemas psicológicos, e a empresa não mandou ele embora, pelo contrário, ajudou ele, sabe? Ele conseguiu atestado, né, de médicos, então assim deu tempo para ele poder melhorar e poder voltar ao trabalho. Hoje em dia ele está muito bem, mas Que assim a legal. empresa entendeu, a empresa compreendeu, e ao invés de mandar ele embora e colocar outra pessoa no lugar dele, deu o tempo necessário que ele precisava para ele conseguir retomar o trabalho. Uhum. Eu achei Isso isso muito. É uma empresa grande, mas eu achei isso muito benéfico, né, comum. para a empresa. Que legal, realmente. E outra, tem aqueles ganhos que são intangíveis, né? Porque acredito que ele já devia estar há algum tempo na empresa, já conhecia como é que Sim, funcionava o trabalho, né? sim, Já já tinha estava há feito. mais de 10 anos na empresa já. Olha Por só, aí. aí É. você tem aquela curva de aprendizado de outra pessoa, né? Isso tudo impacta também. E outro ganho que eu vejo que é intangível também é a percepção desse funcionário para com a empresa, né? Imagina o Sim, que não, ele e vai sair inclusive falando bem na desse verdade, caso. ele tinha ganhado uma promoção e ele não conseguiu. Ele foi bem no momento da promoção que ele teve essa questão da pandemia, problemas familiares e tal, que ele não conseguiu levar adiante a promoção que ele teve, entendeu? Ele Uhum, precisou ficar um tempo recluso para poder voltar, para poder melhorar e voltar e conseguir dar conta dessa promoção. uhum. Olha só que bacana. Certa vez também eu já vi uma empresa que estava a questão do tabagismo. Eles viram que a empresa tinha muitos fumantes, eles fizeram um programa voluntário, no caso, mas muitos aderiram a esse programa, até as famílias deles, quando souberam, disseram, não, você também vai para esse programa. E Uhum. reduziu drasticamente assim, a quantidade de pessoas fumantes na empresa. Então, é muito importante você ter pontuado isso de pessoas que da empresa entender, né, a importância do trabalhador, não só como um número, mas também como pessoa. Sim, exatamente. Uhum. É exatamente isso. Lidar com ele como um ser humano, Isso, não exato. apenas uma pessoa que está ali para fazer o trabalho, né? É um ser Uhum, humano que não é só um trabalhador. Ele tem uhum, muito mais outras características além de ser um trabalhador, né? Tem a vida entendi. pessoal, tem toda uma questão, tem os relacionamentos que são muito importantes, né? Uhum, E não enxergar esse trabalhador como apenas um trabalhador, eu acho que é o grande diferencial da empresa. Enxergar ele como ser humano. entendi. A gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, Nádia, que você tem a sua empresa, né? E você faz algo que chamou bastante atenção lá para mim no LinkedIn, que foi a questão da telepsicologia, atendimento psicológico online.
Fala um pouco da sua empresa e fala um pouco também desse serviço, por favor. Então, na verdade, assim, não vou dizer que eu tenho uma empresa porque eu sou profissional liberal, Ah, né? tá, Pulsando Berazá. Mas assim, eu atendo online, não só depois da pandemia, eu já atendi online antes da pandemia, porque o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, liberava algumas sessões para a gente fazer atendimento online. E eu tive alguns casos fora do Brasil, de brasileiros que moram fora do Brasil. Então, não teria como atender se não fosse online. E tive muito sucesso, tive pacientes que ficaram e estão comigo até hoje por muito tempo e que, assim, nunca tomaram um remédio, estão comigo fazendo terapia há muito tempo e nunca precisaram de um remédio. Pacientes de pânico, pacientes com depressão, e aí vai, né? Muitas outras coisas também. Mas que nunca tomaram remédio, que estão comigo no atendimento online. E aí, com a pandemia, a gente teve que ficar só no online. E aí eu fiquei só no online. E agora meus pacientes preferem não voltar para o presencial. Então eu estou só no online por enquanto. Mas assim, eu tenho uma clínica aqui próxima da minha casa que eu posso atender lá. Se alguém quiser um atendimento presencial, e dependendo do caso e tal, eu converso com a pessoa, eu posso fazer atendimento presencial. Mas todo mundo está preferindo ficar no online mesmo. Então, desde a Olha só. pandemia, eu tô online porque funciona. A Uhum, gente viu que na pandemia, a gente viu que funciona o tratamento, a uhum, não ser se for um caso muito extremo, alguma coisa de suicídio, assim, daí a gente tem que pensar melhor se vai fazer online ou não. uhum. Interessante essa sua experiência, né? De pessoas, sobretudo também fora do Brasil, né? Isso que eu achei bem bacana de pessoal de outros países, né? Você falou Inglaterra. Eu estava conversando com outra psicóloga outro tempo, aqui mesmo no canal. Ela falou que países frios o pessoal tem a tendência de ficar um pouco mais com, com não vou dizer com problema, né? Mas de ser susceptíveis, na verdade. É, também pode acontecer, mas eu já atendi gente também, por exemplo, da Espanha. A Espanha não é um país frio, né? E Aham. curioso que não era nem um brasileiro, era uma pessoa que falava português, mas não era brasileiro. Mas atendi Olha da só. Espanha, já atendi da Itália, já atendi Uhum. da Inglaterra, né? Mas assim, tem essa questão do clima, mas tem principalmente a questão, são brasileiros que vão morar fora do país. E daí Ah, eles é. ficam longe né? Ficam longe da família, ficam longe da terra natal deles, né? Então, Uhum. e ficam completamente sozinhos, né? Poxa, esse, é. Uhum. Então, é importante eles fazerem terapia, eles procuram terapia na língua mãe deles, Uhum. que é a língua que Entendi. eles conseguem se comunicar melhor, né? Por mais que eles sejam bilíngues, é Uhum. a língua que eles conseguem comunicar as emoções dele, é aquela primeira língua que vem, né? Na hora de falar na Aham. terapia, é aquela primeira Exato. língua É. que vem, que é Uhum. o que se comunica as emoções. Mas É. principalmente são pacientes que foram morar fora do país e que têm muita saudade, não é nem por conta de saudade, mas por não terem mais muito laços aonde eles estão. Uhum. Eu tenho experiência disso que eu morei lá, não fora do Brasil, nessa questão fora do país, mas foi em outro estado. Eu sou aqui do Nordeste e fui morar lá no interior do Pará. Então, ficar muito sozinho, assim, até dentro do país mesmo, a gente Sim. encontra, num país como o nosso, né, que tem posições continentais, também acontece bastante. Eu acredito que você tenha já pegado também essa situação aqui dentro do país, sim, de Sim, já estados, né? aconteceu também. Já aconteceu também. Olha, na pandemia eu peguei tanta coisa que você não faz ideia. Mas isso antes da pandemia também, eu já peguei casos aqui dentro do Brasil mesmo, que mudou de estado e estava longe da família e estava completamente sozinho, né? Uhum. Não conhecia ninguém no estado que tinha acabado de mudar, então também tinham questões psicológicas aí para trabalhar. Olha só. É, e Nádia, a gente está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, né? Que eu sempre falo sobre, como eu falei, a importância de tratar essa questão de saúde mental, um bate-papo um pouco é, é, bem direcionado, né? Mas que dicas você gostaria que você poderia deixar assim para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, para melhorar a saúde mental? Olha, gente, vou falar uma coisa fundamental.
E que depois da pandemia ficou uma coisa muito mais normal do que era antes, né? Eu acho que fazer terapia é uma coisa muito importante. Se você tem algum sofrimento, se você tem alguma angústia, ao invés de beber, de fumar, de usar qualquer droga, sabe? Ou qualquer outra coisa, comida, muito trabalho, ou qualquer coisa que seja em excesso, vai fazer terapia. Vai fazer terapia, vai buscar um profissional, porque talvez você esteja precisando falar sobre essas angústias que você está passando, né? Uhum. Você vai entender muitas coisas e não vai precisar cair nesses excessos. É muito interessante. Acontece muito com a gente que é da área de mineração, que são áreas remotas, que acontece isso, você falou, vai para algum vício, vai para alguma coisa, começa rápido, de forma tecnicamente, vai falando moderada, mas chega a um ponto de não ter mais controle. Então, realmente é procurar ajuda, é falar, conversar mesmo, muito importante. E, Nádia, se o pessoal quiser entrar em contato com você, para ter um teleatendimento, alguma coisa nesse sentido, como é que nossos ouvintes podem fazer? Então, eu acho que eu vou deixar, acho que o mais fácil é eu falar o meu WhatsApp, né? Pode falar, que eu coloco na tela aqui também. Uhum. Aí a pessoa entra em contato comigo no WhatsApp. É o Perfeito. 11, né, que eu sou de São Paulo, mas assim, eu atendo gente do mundo inteiro. Uhum. É o 98187 5774. Perfeito. Vai entrar em contato com você aí para bater um papo, para melhorar a saúde mental e ter essa progressão aí. Nádia, Isso, novamente. Repita ou não precisa repetir? Não, eu já coloquei na tela aí, o pessoal vai estar. É que eu não consigo enxergar, que está muito pequenininho aqui. Não, fica tranquilo, vai estar na tela, tá certo? Quando fizer o lançamento. Mas, Nádia, novamente, muito obrigado aí pela sua participação, tá? Muito importante a gente falar sobre esse assunto. E as portas abertas quando você quiser voltar. Tá bom, obrigada eu. Até mais. Tá certo. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Atobin, que é uma empresa que oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisito até a implantação, nessa parte de laser scan, drone, georradar, orçamento de obra e muito mais. E também a Ígnea Consultoria e Meio Ambiente, né, que é uma empresa especializada em consultoria de mineração, serviços administrativos de processos minerários, RAL, desenvolvimento de lavra, gestão de processo e muito mais. Esse é o podcast da mineração e até a próxima. Até mais, Nádia. Até mais. Tchau, tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.